Você podia Mas ter eu trocado tenho, de carro. mas eu tenho, eu E eu sou tenho. o que mais falo pra você, troca esse carro, troca esse É, carro. você quer que eu compre um carro que eu não vou poder pagar, meu filho, pelo amor de Lógico que Deus. pode. Quer que eu ando de nave É, igual você? você sempre, quando todo mundo tiver sem dinheiro, você ainda tem pelo menos uns R$ 1.000. É, a gente tem que, eu tenho 52 anos, né? A gente tem, eu gostaria de guardar mais, mas agora eu falei que eu não vou falar mais isso, que eu não falo, eu falo assim que eu não guardo nem dinheiro, vou guardar desaforo, mas agora eu não vou falar mais isso, que eu vou guardar dinheiro e não, mas eu vou continuar sem guardar desaforo. Tá certo. Pra gente não sair do. Pra gente voltar pro assunto, quais são não vou dizer atrito, vou colocar assim, as dificuldades que você tem com uma educação que você dá na escola, você tem um planejamento ali com as suas professoras e de repente você constrói um castelo, aquela criança chega em casa, esse castelo é todo destruído. Como que você lida com isso? Hoje em dia, na educação, o nosso maior desafio é esse, é em casa, é a casa. Porque nós, ali dentro do SEI, todas as dificuldades que a gente tem, de muita criança para pouca professora. Para você ter uma noção, uma professora que cuida de crianças de 4 a 5 anos e 11 meses é uma professora para 25 crianças, do limite máximo até 27 crianças. Uma professora. É uma professora para 18 crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses. Muito É difícil. uma professora para 9 crianças de 1 a 2 anos e 11 meses. Uma professora para 7 crianças de 0 a 1 ano e 11 meses. Uma professora. Não sei, nós temos 275, hoje a gente está com 265, alguma coisa assim, de matriculados, uma geralmente uma frequência de 240, 250 crianças por dia. São 2 volantes e 2 auxiliares para auxiliar todas as salas. E ainda assim é muito dificultoso, claro, mas ainda assim a gente consegue dar uma educação de qualidade. É claro que os governantes, agora está na época da eleição, os prefeitos que forem entrar podiam rever isso, né? Essa quantidade exorbitante de criança por professor. Eu ia perguntar justamente isso. Você acha que precisava diminuir o número de criança dentro de uma sala ou aumentar o número de professora com o mesmo número de criança? Vamos supor, duas professoras para cada um desses números que É, você falou. porque aí acabaria diminuindo de qualquer forma, Não, que aí sim, seria mas aí 13, eu tô falando que é, aí é outra logística por ou conta pelo de espaço, né? Você isso. teria o mesmo espaço onde você aproveitaria. Podia aumentar o número de volantes, que Hum, volante é professor, só que ele não é o professor regente da sala. Ele certo. é um Como professor se fosse um substituto? que ajuda um outro professor. Hum, E auxiliar é também um professor que ajuda o outro professor, só que o auxiliar ainda está estudando, então ele não hum, pode ficar sozinho na sala. entendi, Ele fica com outro professor regente. E o volante ele já pode assumir turma se a outra professora faltar, entendi. entendeu? Então, se aumentasse a quantidade de volantes, ou aumentasse a quantidade de ADI, já dava uma boa ajuda. Porque quando falta uma professora, nós ficamos com uma volante para rodar a creche inteira para 270 crianças, para dar conta dessas crianças todas. E voltando no que você perguntou, então, ainda com todas essas dificuldades, a gente consegue fazer um trabalho, a gente consegue fazer o desfraude. Estamos agora no tempo do desfraude, que é uma luta, porque os pais não aceitam que a criança está na época do desfraude, os pais não aceitam que a criança pode comer sozinha, os pais não aceitam que a criança já tem autonomia de ir no banheiro e começar a aprender a se limpar. Eles não aceitam, eles acham que, ai, não, é meu bebezinho, mas não entende que são 25 crianças para uma professora. São 18, e fora isso, é a autonomia da criança, você está ensinando a criança a viver.
Uhum. Mas é essa a nossa dificuldade, são realmente a casa. A gente tem pais parceiros, muitos. A gente tem muitos pais parceiros que trabalham junto com a gente, que vêm com a gente, que quando a gente fala assim, olha, pai, seu filho tá fazendo assim, 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 vamos procurar uma psicóloga, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguém para ver o que está acontecendo, porque eu sou pedagoga. Eu não sou psicóloga, eu não sou neurologista para saber o que está acontecendo. Mas a gente lida com criança todos os dias, a gente sabe quando aquela criança não está tendo, não é o desenvolvimento, que o desenvolvimento cada um tem o seu e está tudo bem. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que está fugindo um pouco. Então vamos procurar, o não a gente já tem, vamos atrás, a gente já tem o sim, né? Nesse caso é o contrário. Vamos atrás do não, pode ser que não seja nada. E aí, não sendo nada, a gente vai buscar outros caminhos para regular essa criança novamente. Mas a gente não tem parceria. A gente não tem parceria dos pais, porque os pais acham ainda que a creche é um depósito de criança, onde eu deixo a minha criança lá de manhã e à tarde eu vou buscar. E a professora não pode perder roupa, a professora não pode perder chupeta, a professora não pode ir com a cuequinha ou a calcinha um pouquinho suja. O que essa professora está fazendo? Ela não está fazendo nada? A criança não pode ir com o cabelo despenteado. O que essa professora está fazendo? Então a gente não tem essa parceria. Nossa, perdeu uma meia do meu filho. Eu não aguento mais comprar meia. A gente perde meia em casa. Lavando, eu moro sozinha e eu perco meia na minha casa. Só que se a gente tivesse o olhar do governo e a parceria da família, seria o Perfeito. mundo perfeito. Eu sei que é uma utopia, mas a gente precisaria disso, a parceria da família. A família chegar e falar assim, olha, estamos junto, a gente se dá as mãos e estamos junto. Você tem uma noção? Se a gente liga para os pais, vem buscar uma criança que está desregulada, que não está bem, qualquer coisa, eles ficam bravos que vem buscar. Eles ficam bravos. Se você liga que está com uma febre, vocês não podem dar uma dipirona para a criança aí? Não, a gente não pode dar, porque a febre é só um pequeno indício do que está acontecendo. Pode Uhum. ser uma. Pode mascarar, né? Você lembra do Vitor, É. que ele teve leucemia e foi descoberto por várias repetições de febre que ele tinha. Então, Uhum. febre é grave. Pensa que é só dar uma dipirona. E aí vamos supor que a gente dê a dipirona e vá para casa, e aí depois descobre que a criança está com alguma coisa, pode ter certeza que eles vão processar a gente porque deu a Uhum. dipirona na creche. Então, se a gente tivesse a parceria com a família e o prefeito, o governo, o Os estado, vereadores também, os né? vereadores, alguém olhasse para a educação, para você ter uma noção, a cozinheira, ela ganha um salário mínimo. Uma cozinheira que cozinha para 270 crianças ganha um salário mínimo, salário de 1.870. As meninas que limpam o SEI, elas Isso porque a gente ganham está em São Paulo, né? Que é o maior salário isso que. porque está em São Paulo, que é o maior salário que tem, graças a Deus. Mas isso é um salário de pessoas que cozinham para os filhos. E elas têm, parece falar, mas cozinhar é fácil. Não sei, lá não sei que a gente tem mais de 20 alérgicos. Hum. E tem mamadeiras, tem mais de seis mamadeiras diferentes que ela faz por horário. Tem a PLV, tem zero lactose, tem criança que toma soja, tem criança e tem que ser tudo certinho, a gente não pode errar. E essa pessoa passa o mês inteiro trabalhando 8 horas por dia para ganhar 1.810. É para cuidar do futuro do país, para cuidar dos próximos eleitores. E é uma coisa que eu estou pensando aqui, é essa nova forma de educação das creches,
que foi implantada já tem bastante tempo também, né? E depois que implantou, resolveu o problema da fila das creches e tudo, pelo menos em São Paulo. Eu não vou falar em números do país inteiro porque eu não sei. Mas em São Paulo eu sinto que resolveu o problema das filas. Porém, muito pouco foi feito, né? É a mesma coisa da Lei Maria da Penha. Faz um projeto bom, dá tudo certo, mas depois parece que esquece, deixa do jeito que tá. Foi um projeto, inclusive o projeto do meu mantenedor, né, que é o presidente do instituto, que é do Edinho Santana, das redes parceiras. Foi depois disso que começou a ter várias creches, inclusive da oportunidade de trabalho também para professores, porque antigamente os professores só podiam trabalhar se fossem concursados, só nas redes direta. Hoje tem a rede parceira que emprega muita professora, muita gente. Emprega, tem muita criança. Hoje em dia, os bebezinhos, lá a gente, graças a Deus, tem fila, porque as mães preferem esperar para colocar lá. A gente tem uma fila, mas do que acontecia antigamente, que tinha que se dormir para colocar a criança na creche, É, eu lembro dessa. a mãe tinha que levar o papel que estava trabalhando para poder ter preferência na vaga. Hoje não. Uhum, Hoje o pessoal laça as pessoas na rua para colocar na creche, uhum. né? Porque tem muita vaga por aí. Mas isso não quer dizer, como eles arrotam e falam, resolveu o problema das crianças nas creches. Não resolveu os problemas. Tem Não, muito resolveu o problema. problema da fila. Tem o problema da fila, como você É, falou. da fila, Mas resolveu. as crianças têm muitos problemas ainda para Sim, resolver, é o que eu falei. né? Tem muita coisa, como você falou da Lei Maria da Penha. A gente precisa, necessita com urgência que essas pessoas que vão entrar aí é, olhar para a rede parceira também, olhar para essas pessoas que estão ali na frente de batalha, porque as professoras, o apoio, a cozinha, eles estão na frente da batalha, eles é que estão ali. é, Se as pessoas tomassem consciência que a educação infantil é a base de tudo, é a base de tudo, é os próximos médicos, é os próximos advogados, é as próximas enfermeiras, e a criança ela pode ser quem ela quiser, É um marido, é uma mãe, é um pai, é um né? pai, É um é um formador de filho. família, é um formador de opinião, Sim, é um eleitor, é um vamos colocar, é um eleitor. eleitor, Agora, será que aquele que não tem educação, que está na rua, que está ali usando droga, que está não sei o que, é eleitor? Não é. Então, se eles começassem a olhar para a educação infantil, porque a educação infantil é a base, mas não é interessante, né?